Fala galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo essa aula em determinado período. Meu nome é Arthur, eu sou afiliado do Bruno, desse novo projeto dele do meu GLP. Na verdade, eu já conheço o Bruno desde 2021, 2022, não lembro direito. Eu já fui afiliado dele em outros projetos, que não era nem TikTok na época, era no Instagram. E recentemente ele me chamou de novo para mim ser afiliado dele nesse novo projeto aí do meu GLP. Eu trabalhei por enquanto um mês com ele, foi o mês de abril, e eu tive um resultado excelente, excelente mesmo. Ficou, tipo assim, é fora da curva o resultado que eu tive pelo pouco tempo de projeto, sendo que eu não tinha nenhuma bagagem nesse nicho, nessa plataforma, né, que é o TikTok, sem custo nenhum, sem investimento nenhum, do total zero, vamos dizer assim. Eu comecei minhas contas do TikTok do total zero e já teve esse resultado. Inclusive, eu vou deixar o print aí, se ele deixar, né? Se ele deixar, eu vou colocar o resultado. Se não tiver aparecendo é porque ele não deixou, mas acho que ele vai deixar sim. Mas é o seguinte, aí ele me pediu para mim gravar essa aula aqui após a aula da Isa, que você já deve ter assistido também, explicando um pouco do como eu faço, de qual forma que eu faço, de como que eu estou garimpando os posts, de como que eu estou criando os posts. E é isso. Então vamos começar. Ó. Eu deixei aqui umas coisas meio anotadas para mim não me perder. Que é o seguinte. Eu não sei exatamente o que a Isa vai falar na primeira aula, mas eu vou falar meio que por cima da parte prática ali de tudo. Então, resumidamente, a gente vai ter um perfil do TikTok sobre o nicho Monjaro para vender, né, para indicar esse aplicativo do Bruno, que é uma assinatura para pessoas que usam o Monjaro fazer um acompanhamento ali pelo aplicativo. Então, marcar a quantidade de proteínas que está comendo no dia, as calorias, em quais locais estão aplicando, a quantidade de água que tá ingerindo, tudo isso para ajudar o processo de emagrecimento da pessoa, ajudar nesse processo do medicamento que a pessoa vai estar utilizando. Então, os posts que a gente vai fazer, o conteúdo que a gente vai gerar para o TikTok vai ser meio que nessa linhagem, de gerar valor para a pessoa, de colocar ali um conteúdo valioso para esse público, para esse tipo de gente que vai tá fazendo o acompanhamento do Monjaro e incluir nesse conteúdo essa indicação à oferta do aplicativo, meio que de forma como se fosse uma indicação, entendeu? A gente não vai falar diretamente de pague o aplicativo, assine tal aplicativo, a gente vai falar como se fosse uma indicação de como que a gente estivesse usando aquele aplicativo. Então, o que vocês vão precisar ter, né? Uma conta do TikTok, que é óbvio, é o seguinte, para criar a conta do TikTok, hoje em dia é um pouquinho chato, a gente sabe que tem que aquecer a conta, porque tem muita chance dela cair, né? Tem toda essa questão de você colocar um e-mail que é válido, um número de celular que é válido e tal. O Bruno sabe disso, óbvio, e ele optou por fazer o seguinte, ele vai nos fornecer as contas. Então, as contas que você estiver precisando, você não vai precisar criar, aquecer a conta, ficar interagindo, seguir pessoa, esperar a pessoa seguir de volta e tal. Ele já vai te entregar a conta, tudo pronto para você já começar a trabalhar, tá? Outra coisa também que a gente vai precisar fazer, a gente vai criar um personagem para estar relatando, para estar fazendo essa geração do conteúdo sobre o Monjaro, que também é um pouquinho chato criar personagem, criar variações da personagem. Então, o que vai ser essa personagem? Essa personagem tem que ser algo que vai, uma pessoa, né, que vai encaixar ali com o público. Então, o que a gente está usando aqui agora, pelo menos o que eu estou usando? Mulher de média de 30 anos, que óbvio que parece ser uma pessoa brasileira. Não pegar aquelas fotos, a gente tá usando IA também, não pegar aquelas fotos de IA que parece uma mulher da gringa ou uma mulher que não parece ser brasileira, entendeu? Então a gente tem que conversar com o nosso público dessa forma, da personagem nossa que está contando a história se parecer com pessoas realmente que sejam as clientes. Então, essa fase também, esse processo de criar personagem é muito chato, dá muito trabalho e o Bruno também já vai fornecer isso para vocês. Então, vamos dizer assim que aqui essa aula eu só vou te ensinar como criar os conteúdos, como achar os conteúdos para modelar ali, para adaptar, para copiar, né? Porque esses dois pontos, que é a da conta, vocês não vão precisar criar a conta, e das fotos das personagens, vocês não vão precisar criar as personagens também, que o Bruno vai te fornecer tudo. Então, explicado isso, a gente já vai para a parte de como fazer o conteúdo, de como eu estou fazendo aqui na minha estrutura. Ó, então vamos agora para a parte prática, que eu falei de como criar os posts. Na verdade, né, a gente vai começar agora como garimpar os posts.
Então, é o seguinte, ó, de início, qual que é a melhor forma de você garimpar post e de você ter referência de como você vai fazer os seus posts? É pegar de quem deu bom que já está fazendo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar contas parecidas, né, com, com esse nosso nicho ou sobre o propriamente o Monjaro e modelar os posts que deram bom nas contas dessas pessoas que são, vamos dizer assim, que concorrentes nossos, né, colegas e tal. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, uma pesquisa básica, Monjaro. Vamos ver o que vai aparecer, por exemplo. Aqui, ó. Eu já achei um post que provavelmente, ó, dá pra gente modelar, ó. É, Larissa, não sei o que lá. Vamos clicar aqui no post e a gente vai ver se faz sentido com esse nosso tipo de conteúdo que a gente vai gerar, tá? O que eu fiz para o Monjaro funcionar 2 vezes mais rápido. 3 litros de água. Aqui, ó, igual eu falei para vocês, que a gente vai agregar valor para a pessoa, a gente vai falar sobre aquele assunto, gerar um conteúdo valioso para depois conseguir encaixar alguma chamada, né, alguma indicação pro aplicativo aqui no meio. Provavelmente isso daqui é um concorrente ou é algum afiliado do Bruno também que vai estar fazendo isso. A gente vai ver aqui agora na tela, né? Ó, então, ó, aqui a pessoa está falando como que ela fez para emagrecer 2 vezes mais rápido com o Monjaro. Então, ela deu aqui a dica da água. Aqui, ó, aqui falando do aplicativo, ó, tá vendo? Aqui ela já fez a indicação do aplicativo. Aqui, isso daqui já é a oferta propriamente do aplicativo. É uma oferta meio que discreta, é uma forma de indicação ali. Só que isso daqui que é o que a gente vai fazer para os nossos carrosséis. É esse tipo de divulgação aqui do aplicativo. Vamos dizer assim, esse concorrente aqui do Bruno, que é esse cara que é o dono do Ozen Pro, ele não fala sobre o aplicativo nas imagens. A gente vai falar, tá? Então, só para a gente continuar aqui, ó. Então, aqui ele continua falando sobre os conteúdos. Aqui, ó. Aqui tem mais uma foto do aplicativo em forma de indicação. E aqui falando, ó, tem muita gente que me pede o nome desse aplicativo. Comente app que eu te envio. E ele não deixa propriamente na imagem o nome do aplicativo, só que ele envia aqui nos comentários, tá? Então esse daqui já é um post que daria para a gente modelar. Como que a gente vai modelar? Vamos fazer isso a partir de agora. Eu até deixei aqui um post separado para a gente fazer isso. Então vocês já viram basicamente o que eu faço para achar posts que deram resultado bom, que são posts bons, para a gente modelar. Então, por exemplo, assim, ó, a gente pesquisou aqui sobre Monjaro, né? Se a gente entrar no perfil dessa Larissa Ozen Pro, que é um exemplo, que é uma referência para a gente, que vai ser uma referência para a gente vai ver aqui que ela tem vários posts, só que alguns foram muito bons. Então, óbvio que eu vou indicar vocês a usarem e modelarem esses posts que foram muito bons. Então, por exemplo, aqui, ó, não tem por que eu modelar esse post que deu 1000 visualizações, sendo que tem um aqui embaixo que deu 371. Eu vou sempre modelar o que dá mais resultado, o que deu mais resultado, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, uma dica aí de organização para vocês que estão começando agora e tal, já pega e já guarda o link desse perfil, porque é um perfil que provavelmente você vai usar de referência daqui para frente, quando ela estourar mais posts, entendeu? Ou até modelar uma quantidade maior de posts dela. Então, ó, aqui dá pra gente ir garimpando e achar os que mais deu resultado na conta dela. Então, aqui, ó, tem outro de 237, que também deve ser um post excelente. Um de 139, um de 100 mil, entendeu? Ah, Arthur, e esse daqui de 956 não compensa modelar? Não. Por quê? Porque não deu um resultado tão bom. Comparado com os outros posts que ela tem aqui, compensa muito mais você modelar o que deu melhor, tá? Então, eu não vou fazer com esse daqui, eu vou fazer com o que eu já deixei separado para economizar aqui o tempo de aula, que eu deixei aqui no Telegram. Inclusive, isso é uma dica para vocês também de organização. Sempre deixe separado as fotos das personagens em uma pastinha aí no celular, em algum chat do WhatsApp ou até mesmo aqui no chat do Telegram, igual eu deixo, tá? Para ficar mais fácil de quando vocês forem fazer, sempre deixar bastante post feito, que isso é uma das coisas que eu faço aqui também. Deixa bastante post rascunhado. Você não sabe, né? Vamos supor, daqui a pouco eu vou falar sobre a frequência de posts também. E, e é duro, por exemplo, não sei se provavelmente muita gente trabalha como um CLT, tem outra ocupação e vai tentar fazer isso daqui como uma renda extra. Quanto mais organizado você deixar, mais fácil vai ser para quando você tiver que postar, quando você não tiver com tanto tempo, ou você tiver outro culpado, entendeu? Então você só entra aqui, posta e já volta para o seu trabalho, para a sua ocupação que você estiver fazendo. Então, ó, aqui eu já deixei separado as fotos da minha personagem porque eu vou fazer um carrossel baseado em fotos da minha personagem, tá? Eu vou usar fotos dela no fundo
igual a gente mostrou ali no carrossel, aquele carrossel tem umas fotos do aplicativo, algumas fotos da mulher e algumas fotos de fundo que não eram da personagem. Esse daqui em específico eu vou usar só fotos da personagem, tá? Então, é esse post aqui que eu vou me basear, ó, dessa Karina Carvalho, ó. Inclusive, eu vou entrar aqui no post dela, que foi um post que foi muito bem no perfil, então vamos modelar um que deu muito bom, tá? Então aqui, ó, avaliando lugares que já apliquei o Monjaro, aí que fala sobre o braço, fala sobre a barriga, a coxa, e aqui no final fala sobre o aplicativo, que é exatamente esse modelo aqui de post de carrossel que a gente vai fazer agora. Então eu já deixei aqui também, ó, escrito tudo que eu vou usar para fazer o carrossel, tá? Então eu já vou copiar aqui, ó, já baixei ali as fotos da personagem na galeria e já vou entrar aqui no TikTok para fazer o post. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou usar como a imagem de capa essa daqui, porque eu acho que é o que faz um pouco mais de sentido, né? E usar essas outras aqui. Então vamos lá, aqui na primeira imagem eu vou colocar a capa. Deixa eu abaixar a música. Eu vou colocar, ó, aqui para baixo, que acho que ficou um lugar bom para a pessoa ler e fica chamativo, tá? Aí aqui vai da fonte que você achar que fica mais legal, vai de colocar esses planos de fundo, não sei se é plano de fundo o nome disso, mas que fica essa tarja em cima do texto, tá? Que fica melhor para visualizar, ó. Então, por exemplo, quanto mais chamativa for sua capa, provavelmente você vai pegar mais visualizações, tá? Então eu vou deixar, por exemplo, aqui no meio mesmo, ó. Então eu vou aqui para outra imagem, já vou colocar o outro conteúdo. E isso daqui vai de como vocês quiserem deixar o post organizado. Porque, por exemplo, eu não cheguei a mostrar essa parte, mas o post da Karina, né, que foi o que eu peguei de referência, estava escrito uma linhagem de texto. Eu estou tentando seguir uma outra linhagem, que é o que eu acho que vai dar mais resultado e que vai chamar mais atenção, principalmente a da capa, tá? Eu não recomendo que vocês copiem 100% do post, eu recomendo que vocês se modelem ali e se baseiem, entendeu? No post. Então, por exemplo, óbvio que, vamos supor, falou do braço aqui, você pode colocar o que é horrível e tal, só que sempre muda uma palavrinha ou outra, até para o TikTok não identificar que seja uma cópia, tá? Então, sempre quando você for pegar algum conteúdo, dá uma remodelada ali no conteúdo em geral. Então, dicas que eu usei para, vamos supor que o post original que você for pegar tá assim, ó, dicas que eu usei para acelerar meu processo no Monjaro. Você vai criar uma outra chamada, né, uma outra capa com alguma coisa que seja mais chamativa. Então, descubra como acelerei meu processo com o Monjaro. Descubra como que o Monjaro fez muito mais efeito no meu corpo. Vamos dizer assim, que textos que chamem mais atenção e que seja uma modelagem daquilo ali. Usa a inteligência artificial, o ChatGPT, todos esses modelos aí que podem te ajudar a fazer o post ficar melhor, te dar ideias, te dar sugestões, é muito válido, tá? Então vamos continuar aqui o post, ó. Que eu vou deixar sem esse plano de fundo, porque senão vai tampar o personagem. Então vou deixar aqui, ó. Deixar um pouquinho mais para baixo. Não ficou muito bom. Deixa eu ver como que vai ficar melhor. Deixa eu ver se deixar a letra. Não, também não ficou legal. Vou ter que deixar o plano de fundo mesmo. Acho que assim ficaria legal. Ó, aqui eu gostei mais, então eu vou seguir nessa linhagem aqui do resto do post, tá? Esse daqui vai ser só um exemplo que eu estou fazendo aqui para aula, mas óbvio que pode ir muito da criatividade de vocês, o que vocês acham que fica mais bonito, que fica um conteúdo melhor para a pessoa visualizar, melhor da pessoa entender. Quanto mais valioso for o seu conteúdo, mais tempo a pessoa vai ficar no seu post e o TikTok vai entender que o seu conteúdo é bom. Ele entendendo isso, ele vai começar a entregar para mais pessoas, entendeu? Isso que vai fazer o seu engajamento ficar muito alto, ter muitas visualizações.
Aí aqui, ó, por exemplo, agora outro ponto também que é o importante, que é o que a gente, que é o que vai botar dinheiro no nosso bolso, que é indicar o aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu já terminei toda a parte de conteúdo, né, do carrossel. Aí aqui na última imagem, eu vou tirar essa imagem aqui da pessoa e eu vou colocar uma foto do aplicativo, que é o que o Bruno pede, que é o que dá resultado na questão de indicação do aplicativo. Então eu vou excluir essa imagem daqui e vou colocar uma foto do aplicativo encaixando com o contexto do post. Então, por exemplo, ó, eu já deixei isso daqui separado também para ser mais rápido aqui na aula, né? Igual eu falei para vocês, sempre deixar as coisas organizadas, bem separadinho para quando você for fazer, ser muito mais prático e muito mais fácil. Então, por exemplo, vocês vão pedir aí as fotos para o Bruno, né, do aplicativo, ele vai te gerar aí as imagens, vai te entregar aí o conteúdo, para quando você for fazer o carrossel ficar muito mais fácil de se encaixar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, qual que é o contexto que eu vou entregar, a indicação do aplicativo, que é o que coloca dinheiro no nosso bolso, que é o que faz o Bruno vender a assinatura, entendeu? Que faz todo esse negócio girar. Que é o seguinte, ó, giramos aqui o conteúdo, avaliando lugares que já apliquei o Monjaro. Um, o braço, dois, a barriga, e falando a experiência, né, de qual que é das regiões do corpo. Beleza. Aí falou aqui dessa região. Agora a gente vai colocar aqui sobre o aplicativo, uma das ferramentas do aplicativo, que é o controle de aplicações. A gente vai pegar uma parte da print do aplicativo, né, que tem essa aba aí dessa ferramenta, e falar e indicar agora o aplicativo aqui. Então o que a gente vai fazer? Qual que é o contexto? O contexto é onde que é os melhores lugares para aplicar o Monjaro. Beleza, colocamos ali o conteúdo, agora a gente vai encaixar com a indicação do aplicativo. Aqui eu já deixei escrito também. Peguei uma foto da parte que tem isso, essa ferramenta no aplicativo, eu vou colar aqui o texto. Qual que é o texto? Ó? É de extrema importância você ficar atento nos sintomas após a aplicação em algum lugar diferente do que está acostumado. Aí aqui vem, ó. Uso esse aplicativo para isso, recomendo usarem também. É aqui que encaixa a parte da divulgação, da indicação do app, tá? E sempre, óbvio, fazendo contexto ali com o conteúdo e indicando da melhor maneira possível que pareça realmente ser uma indicação e que você mostre os benefícios do aplicativo para a pessoa. Porque, óbvio, é bom a gente ter visualização para contabilizar, para a gente ganhar mais dinheiro, sim, só que a gente também tem que fazer a nossa parte, que a nossa parte é divulgar o app. Então vamos lá. É de extrema importância você ficar atento nos sintomas, use esse aplicativo para isso. Recomendo usarem também. Aí aqui a gente vai colocar o nome do aplicativo para ficar fácil para a pessoa achar. Nome do app eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Meu GLP. Como aqui eu já falei o benefício, já falei que eu indico, coloquei o nome, ficou perfeita a divulgação, encaixou exatamente os pontos. Conteúdo com indicação. É isso que a gente precisa fazer. Aí agora a questão é colocar uma capa boa, igual fizemos, colocamos um conteúdo bom e indicamos. Fechamos, matamos tipo assim, os três pilares principais do carrossel, que é esses três. Aí indicamos aqui, ó, colocar um coraçãozinho, alguma coisa, só para ficar legal aqui, ó. Ficou grande o texto. Aqui, ó, aqui ficou bom. Pronto, é isso. Resumidamente, aí postou e tal, acabou. Então, resumidamente, é isso que eu faço. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas que eu escrevi para falar aqui. Então é isso. É basicamente isso que eu faço. Não tem muito segredo. É você pegar ali posts que deram bom, modelar eles, gerar um conteúdo valioso, né, para a pessoa ali que assistir, para quem estiver consumindo o seu TikTok, a sua produção de conteúdo, e indicar o aplicativo, que é o que vai fazer a gente colocar dinheiro no bolso. E quão melhor ficar esse contexto do conteúdo para o aplicativo, para a divulgação do aplicativo, vai ser melhor, tanto para a gente, tanto para o Bruno, que é o produtor do produto, né? E é isso. Ó, galera, é o seguinte, eu acabei de gerar esse post aqui, né, que eu mostrei para vocês, com a foto da personagem de fundo. Agora eu vou gerar outra variação de carrossel, que seria usando imagens da internet, do Pinterest, né, propriamente, para gerar o carrossel. Não usando tanto as fotos da personagem, porque tem alguns conteúdos que não encaixam muito de ficar usando muita foto do personagem, tá? Encaixa mais você usando outras imagens de fundo que façam mais sentido.
Então eu já deixei outro post separado aqui, ó, que seria esse daqui, quer ver? Eu separei também, né, óbvio, o post referência, que seria esse daqui, ó. Motivos para o Monjaro não estar funcionando. Aí aqui, ó, está comendo pouco demais, tananã. Aí aqui dá pra você ver, ó, essa imagem de fundo, obviamente não é da pessoa, que é isso que a gente vai fazer agora aqui também, que eu vou ensinar vocês rapidinho como fazer. Eu não vou fazer o post inteiro, tá? Porque não tem porquê, vocês já vão entender o que é o esquema que eu faço. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu já deixei aqui também escrito esse post. Como que a gente vai encaixar? E como que a gente vai achar as imagens? Então, óbvio, sempre a primeira capa, a primeira imagem, que é a da capa, eu recomendo você colocar a foto da personagem. Então, por exemplo, vamos começar a criar aquele post ali, ó. Eu já usei, vamos dizer assim, para essa aula, essa foto aqui de capa. Agora eu vou usar essa daqui, ó. Então, vamos lá. Selecione, avançar. Opa, aí. Então, eu vou colar a capa aqui, ó, que eu já deixei escrito também. Aqui eu vou deixar assim, ó. Boa. Agora, o que a gente vai fazer? Como eu não vou usar a foto da personagem de fundo, eu vou usar fotos que fazem sentido ao que está escrito ali no texto. Primeiro eu vou ir lá no texto e ver o que se trata, ó. Está comendo pouco até demais. Isso trava o metabolismo e você não vai conseguir emagrecer. Então, o que você vai fazer? Eu vou achar aqui a foto, vamos dizer assim, de um prato, de uma refeição que a pessoa está fazendo. Como que você vai achar esse tipo de foto? Você vai entrar aqui no Pinterest, que eu acho que é o melhor banco de dados, aplicativo para você achar esse tipo de imagem. E você vai colocar o que você quer e eu coloco a palavra story junto. Então, eu vou colocar aqui, ó, prato, story. Vamos ver se vai gerar. Ó, aqui, ó, por exemplo, essa daqui já é uma imagem boa. Entendeu? De uma refeição que a gente for da proteína, aqui tem a proteína, né? Ó, essa é outra imagem excelente também. Igual eu falei da foto, que quanto mais brasileira a foto da personagem parecer, aqui é o mesmo contexto. Quanto mais brasileira a foto de fundo parecer, mais vai fazer sentido ali pro post, tá? Porque nosso público é brasileiro. Então, ó, essa foto aqui é excelente, por exemplo, tá? Então, ó, vou salvar essa imagem. E agora eu vou encaixar aqui na continuidade do carrossel, que vai fazer o contexto ali com o texto que vai estar escrito. Então, ó, estamos continuando ali. A capa a gente já fez. Agora a gente cola aqui, ó, o texto, né, o conteúdo. Pronto, ó, tá vendo que encaixou? Por quê? Porque tem a ver com refeição, com metabolismo, entendeu? Então é isso que você vai fazer também na continuidade desse post, por exemplo, que daria, ó. Comer muito carboidrato, como pão, tapioca, tananã. Daria pra você ir lá no Pinterest e colocar pão story, entendeu? Ou pão, sei lá, pão no saquinho, foto de padaria stories, café stories, entendeu? Tudo que remete a esse texto aqui. Não está batendo sua meta de proteína. Aí aqui, por exemplo, já encaixaria do app, porque está escrito aqui embaixo, ó. Não está batendo sua meta de proteína, igual eu falei que é uma das ferramentas do app. A proteína preserva sua massa magra, é extremamente importante. Uso esse app muito bom. Acha alguma imagem do app que tem a ferramenta de cálculo de caloria, cálculo de proteína, para colocar de fundo, entendeu? Aí aqui seria a imagem do app. Aí aqui a quarta dica, só faz 20 minutos de cardio. Acha alguma foto, entra de novo no Pinterest, acha alguma foto de esteira, de bicicleta ou de academia. Se você colocar academia story, vai aparecer muitas imagens muito boas, que igual eu falei para vocês, que pareçam ser do Brasil e tal. Então é dessas duas maneiras que eu faço os posts, né, pelo menos os fundos. Ou uso só as fotos da personagem, ou eu uso essas variações aqui. Eu acho que até as variações ficam melhor, tá, do que a foto da personagem. Só que tem alguns contextos, alguns tipos de post, né, algum roteiro ali do post, que não faz sentido eu colocar essas fotos de fundo. Faz sentido colocar da personagem. Aí eu coloco da personagem. Quando faz sentido colocar essas daqui de fundo, remetendo ao texto, aí eu coloco essas mesmo. Tá? É o seguinte,
O Bruno vai te mandar a foto da personagem, ele vai te mandar a conta, né, a senha da conta, o e-mail da conta, vai te mandar as fotos do aplicativo, guarda tudo, deixa tudo organizado para quando você for fazer o post, você tá com tudo ali na mão, sabe? Você não tem que ficar procurando, aí depois entra na conversa, depois baixa a foto de novo porque não tá baixada, aí salva na galeria e tal. Deixa tudo o mais organizado possível. O post aqui a gente faz muito rápido, sei lá, acho que 20 minutos sai um post muito bem feito, muito bem organizado, muito bem roteirizado. É, eu estou fazendo a frequência de postar 3 vezes no dia. Um eu estou postando por volta de 1 hora da tarde, outro por volta de umas 5 da tarde e o outro por volta de umas 7, meia, 8 horas da tarde, tá? Então estou fazendo essa frequência de 3 posts no dia. Eu deixo quase tudo feito, quase sempre um dia antes, ou até quando tem mais tempo a gente faz mais posts também, para deixar aqui meio que um estoque, sabe, de posts. Não deixa para fazer na hora, porque é horrível isso. Se toda hora que a gente tivesse que postar, a gente tivesse que parar o que a gente está fazendo e fazer o post, é horrível, é uma perda de tempo, é uma distração também que não compensa. Então deixa muito post feito, óbvio, trate isso como um serviço. Provavelmente você vai estar começando com uma renda extra, né? Não sei o caso de cada um, mas provavelmente a maioria vai estar começando com uma renda extra. E olha isso daqui como uma oportunidade mesmo, porque o resultado que eu fiz conhecendo o mercado digital, pelos anos que eu estou nele, eu não me lembro assim de ter nada parecido no sentido de ter um ganho tão rápido, né? Sem uma demanda gigante de trabalho, sem um investimento muito alto, que dá pra você começar, né, do total zero, igual eu comecei. Óbvio, eu tinha uma bagagem já com marketing digital, só que do TikTok era zerado, principalmente desse assunto de mão de ar e tal. Então, é isso, bora pra cima. Provavelmente eu vou estar lá no grupo com vocês, dos seus afiliados. Tô lá pra tirar dúvida também, se alguém quiser saber de alguma coisa, quiser saber como que eu gero, sei lá, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida também, eu vou estar lá no grupo para ajudar todo mundo que precisar de qualquer mão aí. É nóis.